A graça e a paz do Senhor, irmãos. Olha, quero trazer mais uma palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 17. Gênesis, capítulo 2, aliás, versículo 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Há muitas coisas no capítulo 2 de Gênesis. O término da criação de Deus, o repouso de Deus, apesar de ter terminado no dia 7º, mas ele descansou. Mas o que me chama mais atenção neste capítulo é a relação de Deus com o homem. Louvado seja Deus. De sorte que o versículo 7 que lemos afirma que Deus é o doador da vida. Afirma aqui o cuidado de Deus com o homem. Formou o Senhor. Veja que todas as coisas ele falava e acontecia. Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas, e apareça a porção seca. E assim veio a surgir a terra. Haja luminares na expansão dos céus. E por aí vai. Mas quando chega no homem, ele tem um cuidado todo especial. Diz que formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Assim, ele é doador da vida. Existem alguns métodos que Deus usa para dar vida. O primeiro método que Deus usa para dar vida é esse: formando do pó da terra. Louvado seja Deus. Aí vem outros métodos. O segundo método que Deus usa para dar vida é no ventre materno. Está escrito em Salmos 139, versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Que o salmista se expressa da seguinte maneira: Pois possuíste os meus rins e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Isto é, ele veio com a sua tecelagem. Quando ele foi fazer você, gerar você no ventre materno, ele veio com a sua tecelagem e teceu você no ventre materno, no ventre da sua mãe. Louvado seja Deus, porque o homem não é capaz de criar ninguém. O homem coloca lá a semente no óvulo da mulher, mas é Deus quem dá forma e dá vida. Ele diz: entreteceste-me no ventre. Veio com a sua tecelagem e teceu você. Veja o amor de Deus, veja o trato de Deus. Ele fez você de uma maneira tão especial, porque ele tratou de fazer você pessoalmente. Louvado seja Deus. E lhe dá vida no ventre materno. Terceiro método que Deus usa para dar vida, louvado seja Deus,
queridos irmãos, é vida espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo disse, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. Louvado seja Deus. Ele dá vida espiritual. Ele faz com que o ânimo espiritual do crente seja reanimado, seja renovado pela sua graça, pelo seu poder, pela sua visitação, e assim você recebe forças para continuar caminhando, apesar das lutas, decepções, aflições, mas aí ele lhe renova. Louvado seja Deus. Quarto método que ele usa para dar vida, ele dá vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, está escrito, louvado seja Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele dá vida eterna. Louvado seja Deus. Quarto método que ele usa para dar vida, louvado seja o nome do Senhor, ele dá vida temporária, isto é, quinto método, irmãos, vida temporária, isto é, pessoas que morreram e ressuscitaram, voltaram a viver. Temos muitos casos nas Escrituras, a começar pelo Velho Testamento, Antigo Testamento. Temos aí 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17, ele dá vida ao moço, ao filho da sunamita, ao filho da viúva de Sarepta. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 33, ele dá vida ao filho da sunamita. Passando para o Novo Testamento, Marcos capítulo 5, a partir do 40, ele dá vida à filha de Jairo. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15, ele dá vida ao filho da viúva de Naim. João capítulo 11, a partir do versículo 40, ele dá vida a Lázaro, que está sepultado há 4 dias. Então ele é especialista em dar vida. Louvado seja Deus. Esta é a maior importância que podemos dar a Gênesis capítulo 2. Primeiro, ele dá vida ao homem, ele forma o homem do pó da terra e dá vida. Segundo, ele dá ordens ao homem, conforme o versículo 17, 2 e 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, queridos irmãos, ele dá ordem ao homem, ele coloca limites no homem. O homem precisa ter limites. E a pior coisa que aconteceu com o homem foi ele sair do limite estabelecido por Deus. Enquanto ele estava dentro do limite estabelecido por Deus, ele estava bem. Mas aí ele saiu do limite imposto por Deus. E tudo ficou mal.